Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Seja bem-vindo ao momento especial que nós preparamos essa semana para você, papai. É para você mesmo que está aí junto com a gente, para você, filho, que entende quanto seu pai é especial na sua vida. E essa manhã a gente vai conversar com um amigo muito querido e vai contar algo muito especial. Bom dia, meu amigo Sérgio Mota. Bom dia, Mônica. Bom dia você que assiste ao Devocional. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui, a gente sempre vê aqui o programa, um programa que abençoa muitas pessoas aí que vêm, a gente vê testemunhos de pessoas que assistem, que são edificados pelo programa, e para mim é uma honra estar aqui hoje, podendo participar da edificação de muitas vidas aí que estão assistindo hoje. Glória a Deus, Sérgio, muito gostoso, né? A gente já estava querendo falar a respeito disso, eu escolhi realmente a semana do Dia dos Pais, porque é muito importante aquilo que você está fazendo. Mas antes até a gente falar do projeto, vamos falar um pouquinho do Sérgio, né? O Sérgio está morando aqui em Itajaí há quanto tempo, Sérgio? Eu estou aqui em Itajaí, Mônica, há 4 anos. Eu vim para cá em 2009, né? E na época eu não estava trabalhando tão intensamente com futebol como eu estou hoje. E aí depois de uma fratura que eu tive no braço, estava jogando pelo Amador aqui, em Itajaí, alguns clubezinhos. Você veio para Itajaí para jogar? Não, vim para Itajaí para morar mesmo, né? Uma situação, tipo assim, a minha mãe biológica mora em Navegantes, né? Sim. E eu tive um tempo afastado, morei no Rio de Janeiro, morei em várias cidades. E aí quando eu voltei para Santos, que é minha cidade natal, estava trabalhando lá e deu uma crise financeira assim em 2009, no final de 2008. E eu estava trabalhando numa empresa e aí a gente foi desligado, né? Um contrato, a gente foi desligado e aí falei, poxa, vou passar um tempo lá em Navegantes. E aí foi muito bom, foi um restaurante de Deus, né? Já que a gente está falando do programa cristão, um restaurante de Deus familiar também, nesse propósito aí. E aí eu voltei para cá, falei, poxa, vou ficar aqui, que aqui é gostoso, né? Que é mais tranquilo, aquela correria de cidade grande. E voltei. E aí isso também me trouxe de volta ao futebol aí, como profissão hoje, né? Que eu tenho. E muito bom estar de volta aí. Então o que acontece? O que aconteceu? Quando eu voltei, a gente voltou nesse relacionamento com a minha mãe biológica, que mora aqui em Santa Catarina, e foi muito bom, me trouxe de volta para o futebol, como eu falei para você, esse trabalho que a gente faz com as crianças aí, né, Mônica? É muito legal mesmo estar por aqui hoje. E é como a canção que a gente estava ouvindo aqui no início, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque você passou a entender, e talvez você estava dizendo assim, mas porque Sérgio ainda não é papai. Mas pensa numa pessoa, ele é nosso companheiro aqui de trabalho. Então aí, na luta, né? Na luta. E realmente é nosso companheiro aqui, apresenta o Sport News, né? 2 horários aí também no sábado, apresentador, um amigo realmente muito querido. Pensa numa pessoa engraçada, gente. Ele fica na redação com a gente ali fazendo uma festa. Muito querido, imagina quando for pai, né? Então você é torcedor de que time? A gente torce pro Santos, pela cidade, pelo carinho que tem no Santos. E aqui, Itajaí, pelo Marcílio Dias, Pelo né? Marcílio Dias, né? E ele disse que quando ele tiver um filho, ele vai fazer um quarto todo de motivo de futebol. Vai ter que colocar os 2 times daí. Pois é. A minha esposa, ela fala o seguinte, né? Primeiramente, quero mandar um grande beijo pra minha esposa Débora, que vai estar assistindo. Querida. E eu falo para ela assim, não, quando nascer eu já quero botar um tapete de pelo verde, imitando uma grama, uma rede no berço e tudo mais. Ela falou, não, os primeiros aninhos, aí até os 2 aninhos, vamos colocar de bichinho e depois futebol. Mas é brincadeira, claro, a gente até ministra futebol e a gente, quando fala em futebol, né, Mônica, há uma linha muito tênue entre o fanatismo pelo futebol e aquilo que a gente gosta. Exatamente isso que a gente vai falar hoje, né? Então, ela também brinca o seguinte, que vai ter 2 filhos, né? Um sou eu e o outro é a criança que vai vir, né? Então, ela tá uma expectativa grande, viu, Mônica? É muito legal, né? Muito legal. Porque, na verdade, um pai, ele começa a ser pai mesmo antes dele ter um filho. É verdade, Mônica. Eu comecei a entender isso há pouco tempo. Eu tive um problema com meu pai, né? Assim, eu e meu pai, a gente é afastado. E falando de futebol, né? O futebol, quando a gente joga bola em categorias de base, até em escolinhas, assim, é muito fundamental, não é importante, é fundamental o pai estar junto a acompanhar. A presença, né? E eu não tive esse acompanhamento, né? Nas minhas categorias de base, dentro das próprias escolinhas, eu nunca participei. E é complicado, você às vezes está jogando, você olhar para o lado e você não vê nenhuma figura paterna ali para estar junto com você. E a figura paterna, ela afirma a identidade do filho, principalmente do filho homem. Ela afirma a identidade do filho, não é verdade? Sim, é verdade. Ainda mais tratando de futebol, que é uma paixão nacional. Hoje em dia, se você
É raro você falar com um homem e ele não torcer para algum time de futebol, ou não acompanhar o seu time de futebol. E o filho geralmente vem nessa dinastia, podemos dizer assim, né? Então, se o pai é flamenguista, obviamente, é raro o filho ser vascaíno, né? Vamos dizer assim. Imagina a guerra. Mas então o que acontece? Então, geralmente, é aquele momento, o futebol, Mônica, já entrando dentro do trabalho que a gente faz, eu apresento o programa de televisão aqui, como você falou, né? O Sport News aqui, diariamente, 12h45, também no sábado às 11 horas. Também trabalho na rádio, 98.3, na Luz da Manhã. E lá você faz um programa também de esportes. De esportes também. E participo de um programa também na Natureza FM, que é em Balneário Camboriú também. Então, tudo isso ligado ao esporte. Então, às vezes, as pessoas até falam assim, pô, mas esse cara é crente? É crente, a gente é cristão, convertido, batizado, né, como fala. E aí a gente traz o futebol exatamente para um outro lado. Onde entra aquela questão que nós falamos ali, que é Deus usar as ferramentas que Ele mesmo, como pai, engendra na vida do filho. Você é filho, né? O pai engendrou isso, usa o futebol, usa várias formas, né? E então Deus colocou isso no teu coração como pai, que é hoje esse trabalho do projeto Toque Vidas, né? E a gente vai começar a conversar um pouquinho agora nesse bloco, e no próximo bloco a gente continua conversando, mostrando algumas imagens. Mas parte lá do princípio. A gente vai estar passando um vídeo agora da tua preparação para isso tudo, né? E você vai comentar um pouquinho pra gente a respeito disso aí. Então pode passar o vídeo lá para nós, a gente vai comentar. O vídeo que vai passar agora, vocês vão ver até da outra emissora aberta, né? Da Rede Globo, você está vendo o Globo Esporte, é o programa. E isso começou lá no Rio Grande do Sul, quando eu tive a oportunidade de me formar treinador profissional de futebol. Sim. E até teve essa repercussão toda porque tinham jogadores mais famosos, bem mais famosos, né? No caso, o Fernandão ali, que era recém-contratado pelo Inter, ex-jogador, campeão mundial também. E também o Jardel. E aí, quando eu fui fazer esse curso de treinador, o intuito era exatamente esse, Mônica. Poder me profissionalizar, me capacitar profissionalmente, exatamente para poder as portas se abrirem de uma forma mais séria. Claro, você não precisa de uma estrutura absurda para poder trabalhar com crianças ou trabalhar dentro do futebol. Mas, claro que isso aí te credencia para as portas se abrirem, né? E aí, o que aconteceu? Fui lá no Rio Grande do Sul, conheci um amigo, estou ministrando lá, o professor Sérgio Mota. Que legal, o Senhor te colocou, né? Pois é, ali na frente de jogadores tremendo, ali. honrando realmente E você seu vê a camisa atleta de Cristo ali, graças a Deus, ali honrando Muito também legal. a Deus ali, né? Exaltando o nome do Senhor. E aí, nesse curso, eu consegui conhecer aí o Léo Burg, que está na Índia hoje, também faz um trabalho de futebol na Índia. Lá na Índia com as crianças, Lá na Índia com as crianças. Parabéns ao Léo, ao Aramis também, que é o nosso missionário aqui da igreja também, do Mivan. E aí eu conheci o Léo e ele foi para lá, né? Trabalhar lá. E a gente está trabalhando, fazendo o mesmo trabalho aqui no Brasil em paralelo. Lá ele trabalha com as crianças da Índia lá com o Naya, né? Pastor Naya, que edificou lá uma escola. Que é o projeto Adore Índia, Adore né? Índia, é isso. Hoje Missão Adore, na verdade, Isso, né? Missão Adore. E a gente faz aqui, né? Na época até tinha conversado com o Naya, mas chamado é chamado. Eu e minha esposa, em conversa, a gente não sentiu que era a hora de ir. Vamos edificar algo aqui para poder, aí sim, poder exportar isso de bom, né? O Léo já sentiu e foi, quanto com o Aramis. E aí esse curso aí, como você está vendo lá, o Jardel também, que foi jogador de futebol, a gente conseguiu aí muitos contatos, trocar experiência com pessoas também que tinham projetos sociais. E o sonho era exatamente esse, fazer um projeto social de escolinha. Claro, dentro dos moldes cristãos. Né, é aí que entra a diferença, aí porque que entra a questão do trabalho físico, né, do trabalho do futebol, que chama principalmente meninas. A gente vai ver algumas fotos daqui a pouco que mostra meninas também. Isso. Mas, e como a gente está falando de pais essa semana, até antes de continuar falando do técnico em si, você como pai hoje, você é um filho, né, filho do Senhor, o Senhor te deu todas as oportunidades, trabalhou na sua vida, criou um know-how, toda uma base para você, o teu talento, mas hoje você também exerce uma paternidade sobre a vida dessas crianças, né? Que muitas crianças, como você falou, não tem esse exemplo de pai, não tem presença de pai, que é tão importante para afirmar a nossa identidade, né? E como o Sérgio, futuro pai, né? Se sente já sendo, trazendo esse coração de Deus sobre a vida dessas crianças. Pois é, Mônica, você pode pensar assim, poxa, mas como é que um cara que não é pai consegue exercer a paternidade? Uma paternidade em Deus, que a gente tem recebido muito isso. Nas ministrações, agradeço ao pastor Fernando, ao pastor Luiz Hermínia, ao pastor Jackson, ao pastor Juscelio, né, que tem ministrado isso muito forte sobre a nossa vida. E às vezes um pai espiritual, ele não precisa ser um pai físico, um pai biológico. Um pai biológico. Né? Então, a paternidade que a gente passa a essas crianças é também o amor de Deus.
E eu faço até um apelo a você, pai, que está aí nos vendo. Às vezes a estrutura, ela é muito importante, mas a presença do pai, ela é fundamental. Né? E essa presença que a gente traz aos campos de futebol, aos campinhos de areia, né, que a gente dá aula lá. Então, a gente está levando a igreja para dentro do campo de futebol. A gente está tirando essa... A gente está falando de futebol por causa, no meu caso, do meu trabalho, mas você pode levar para uma quadra de vôlei, você pode levar para uma quadra de tênis, uma quadra de futebol de salão, para onde for. Então a gente está levando essa paternidade, ministrando a eles o amor de Deus. A gente está apresentando a eles quem é Deus através do esporte. E dentro do esporte, Mônica, o legal do futebol é que você apresenta quem é o mediador, quem é a autoridade, o treinador, o juiz, a importância que os amiguinhos fazem para eles dentro de um contexto de vida. E aí você prepara a criança tanto para ser um jogador, quanto para não ser um jogador. São princípios de autoridade espiritual, princípios de família exercidos dentro do campo. De caráter. A gente quer implementar caráter dentro daquelas crianças. Crianças que não têm, como você falou, não têm oportunidade. Eu também não tive a oportunidade de ter uma pessoa... Eu brinco, até falo com eles e falo assim, gente, eu não tive a oportunidade que vocês estão tendo, então aproveitem. Né? Não tive uma pessoa que ministrasse na minha vida, então eu dei muita cabeçada na vida, né, Mônica? A gente sabe disso aí. E aí... a gente hoje ministra para essas crianças exatamente isso aí. Que legal. A gente vai dar um breve intervalo agora, fica aí com a frase do dia e a gente volta para contar um pouquinho mais desse projeto maravilhoso realizado pelo futuro papai Sérgio Mota. Fica aí, a gente já volta.